Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você vai pegar a sua Bíblia, se você quiser nos acompanhar, é claro. Em Êxodo, capítulo 33, versículos 18 e em diante. Se você não estiver com a sua Bíblia, porque eu sei que muitas pessoas já estão no seu trabalho, estão dentro de um ônibus a caminho do seu trabalho, não é? Outros estão num consultório, esperando para serem atendidos. Muitos em algum cantinho, à espera de algo, não é? Mas está ali com seu livro em mãos. Então, eu transcrevi esta passagem para a página 166 do livro 40 Dias na Presença do Senhor. Então você pode abrir ali, não é? Um capítulo precioso, precioso, precioso. O título desse ensinamento que a palavra de Deus vem nos trazer nesta manhã é Mostra-me Deus. Para você que muitas vezes diz, eu tenho dificuldade de ouvir a Deus, escutou o testemunho agora, e disse, olha, às vezes eu faço a mesma oração que essa moça. Às vezes eu me espanto que Deus me escute, às vezes eu acho que Deus não me escuta, eu não consigo ver Deus agindo na minha vida. Então, se você já passou por isso, esse capítulo é para você, Mostra-me Deus. Ou se você já tem uma intimidade com Deus, mas você quer aumentar essa intimidade, é para você também. Para você que convive com alguém que de quando em quando desafia você. Até ponho aqui uma pergunta que está respondida na página 167. Como responder para uma pessoa que vira para você e diz assim, se Deus existe, então me mostra. Se Deus existe, então me prova. Aqui, olha, na página 167, não dá 2 páginas para você ler aqui completinho, entende? 5 minutinhos e a gente aprende algo que não só vai ser alimento para a nossa alma, mas vai ser uma ferramenta para a gente arrancar a angústia, a descrença da vida de muitas pessoas. E até se você olha ali um pouquinho mais abaixo, diz assim, quando conhecemos o outro, é que compreendemos como ele enxerga a vida. A hora que a Paula estava falando ali de um dos materiais de evangelização, que são aquelas caixinhas, né? Puxando conversa. Puxando conversa, invoca-me e dar-te-ei resposta. Me lembrei de um testemunho maravilhoso que o Cassiano deu aqui no Sorrindo para a Vida, a partir da caixinha Puxando Conversa. Que a caixinha Puxando Conversa, ela foi feita com muitas perguntas diferentes, não são perguntas assim do universo religioso. Quantos livros se tem na Bíblia? O que está escrito em tal capítulo? Não. Fala das coisas do coração, das coisas que uma família precisa conversar. Sabe o que faz uma conversa ser boa? Não é o que a gente despeja nos outros. São as perguntas que nós fazemos para as pessoas. Uma conversa tem qualidade quando tem perguntas de qualidade. E tem uma das perguntas que está nessa caixinha, né? Puxando conversa. Tão simples, mas é uma das minhas preferidas. Qual foi a última vez em que você se lembra de ter chorado de tanto rir? Põe essa pergunta numa reunião de família, para você ver. Tanta coisa alegre, tanta coisa boa que surge naquela hora, tanta coisa, você não tem ideia. E aí você se emociona com a resposta do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, porque nunca passou pela sua cabeça que aquilo tinha sido tão engraçado para a pessoa, ou tenha feito tão feliz. Essa é uma pergunta que faz a gente rir muito. A pergunta não é engraçada, mas as respostas, meu amigo, minha amiga,
Só que do mesmo jeito que tem essas divertidas, engraçadas, tem aquelas profundas e emocionantes. Quando você começa a perguntar ali, né, qual é o seu maior receio, não é? Qual é o grande sonho da sua vida? Tem marido que não sabe qual é o grande sonho da vida da sua esposa. Tem esposa que acha que o grande sonho do marido dela é ela. já alcançou o sonho. O sonho dele já está realizado. Sou eu. Sou eu, né? Não pergunta, não sabe o que a pessoa tem como perspectiva de futuro. Para onde que os esforços dela estão caminhando. Eu lembro que o Cassiano contou aqui que uma vez que fez em casa, descobriu muitas coisas. Foi, Cassiano? Descobriu o medo do filho. Conta aí pra gente. Foi. A gente, em casa, até hoje, a gente já tem esse costume a segunda-feira é sempre o dia da família. Então, a gente sempre promove uma atividade em comum. Dia da família é todo dia, mas em casa a gente colocou esse nome porque é uma atividade em comum. E a gente teve a oportunidade de ter ali essa roda, né, de puxar a conversa. E ali foi descobrindo, sobretudo na vida dos meus meninos ali, a questão do namoro, estavam entrando num relacionamento e ele foi abrindo o coração com os seus medos. E o interessante é isso, porque não é você querer descobrir as coisas do outro, né, ou aquilo que está no oculto, mas ele foi revelando aquilo que é dos seus medos, as suas dificuldades. Não é bisbilhotar. Não é bisbilhotar. Ele foi abrindo o coração e a gente ali naquela oportunidade, até naquela situação que ele estava vivendo, seus relacionamentos e tudo mais, a gente como pai, como mãe, pôde aconselhar, ajudar. Então isso foi um dos momentos, mas foram vários ali, a questão até mesmo dos medos, do mais novo, que é do Guilherme, toda aquela coisa da dificuldade de não se sentir amado, de se sentir diferente, de se sentir tratado de uma forma diferente dentro de casa. Tudo ali naquela conversa. Tudo ali, estava no coração dele. E ali foi uma oportunidade até mesmo para que nós, como pais, pudéssemos esclarecer e trazer à luz, talvez em verdades ou coisas que foram embaçando diante dos olhos dele, a partir de um conceito. E foi maravilhoso. Lembro que você me falou aqui no Sorrindo para a Vida, porque você deu esse testemunho aqui no Sorrindo para a Vida. Até reconciliação aconteceu, não foi? Foi. Olha só. Com o Gustavo ali, principalmente. O Gustavo é meu filho mais velho, né? Situações que ele fez, que ele viveu, situações até mesmo de pecado, de desrespeito. Então ele pôde, naquela oportunidade, abrir o coração e pedir perdão ali e a gente acolher. Gente, é maravilhoso. Você precisa viver essa experiência na sua casa. Então, às vezes, sabe, alguém pensa assim, mas fizeram esse negócio aí para quê? Né? Fizeram isso aí para vender. Olha, te digo de coração que não. Quando eu entrei para a Canção Nova, eu tinha uma vida estável. Eu tinha feito concurso. Meus amigos são todos coronéis aí da Força Aérea Brasileira. Exatamente o que eu seria se eu tivesse continuado. Uma profissão digna, uma profissão realizadora. Não saí das Forças Armadas porque eu não gostava, pelo contrário, saí com lágrimas nos olhos. Como foi difícil entregar a minha farda, pegar o meu espadim e entregar. Nossa, aquele dia eu estava entregando um pedaço de mim. Se você me pergunta por quê, quando alguém me pergunta por que você saiu das Forças Armadas, você podia ser um oficial hoje. Eu saí porque Deus me chamou. Eu não saí porque eu estava desgostoso. Eu saí feliz da vida, tanto que são meus amigos. Tenho o maior amor por eles, tenho amor pelas Forças Armadas, tenho mesmo. É uma gente boa, que ama o nosso Brasil, que ama o nosso povo, que dá o sangue pelo nosso povo, não é? Quantos lugares assim, afastados dos grandes centros urbanos, que é a Marinha, que é o Exército, que é a Aeronáutica, que dá toda assistência ao nosso povo. Porque quem está ali está para dar a vida. Não é? E eu saí porque Deus me chamou para estar aqui na Canção Nova. Não teria o menor sentido fazer essas coisas para ter o dinheiro que eu deixei de ter porque eu quis entrar para cá, não é? Então, por que a gente faz essas coisas? Porque evangelizar, meus queridos, é levar a presença de Deus para as pessoas e trazer as pessoas para Deus. E a gente não consegue trazer as pessoas ao encontro de Deus, a não ser por amor.
É o amor quem cura, é o amor quem resgata, é o amor quem transforma a vida das pessoas. E eu estava vendo que muitas famílias estavam assim desencontradas, atropeladas, sofridas, porque não conversam. Não conversa. A gente acha que conversar é a gente falar o que a gente pensa. Quem fala muito o que pensa não escuta o que os outros pensam. Quem fala demais ouve de menos. E o segredo da conversa não é falar, é ouvir. Essa foi uma educação que eu fui me impondo, não é? Porque eu sempre tive facilidade para poder conversar, para poder falar. Então, você chegar numa conversa aí, falando, inclusive com argumentos, é coisa fácil para mim. Qual era o grande desafio? Escutar. E quando eu comecei a escutar as pessoas, eu descobri que quando a gente fala muito, a gente pode até falar bem, mas a gente fala errado. A gente erra o alvo. A gente dá respostas para perguntas que não foram feitas. A gente diz coisas maravilhosas, mas que não curam o coração das pessoas, que não saram os nossos relacionamentos, que não ajudam aqueles que convivem conosco, não ajudam a nossa esposa, não ajudam o nosso filho, não ajudam o marido, não ajudam os pais. Porque você só consegue falar ao coração de alguém se antes você escutou o que está dentro do coração desta pessoa. Então, nessa caixinha, tem umas 150 perguntas que eu vou te falar. Elas mexem com a gente. Quando a gente fez esse lançamento, eu e a Rose, nós éramos aqui na Canção Nova, nós éramos formadores do primeiro ano de juniorato da Canção Nova. O que é o primeiro ano de juniorato? Quando uma pessoa entra na Canção Nova, ela entra no primeiro ano na qualidade de pré-discípulo, no segundo ano é um discípulo, no terceiro ano ela é o primeiro ano de júnior da Canção Nova. E naquela altura nós tínhamos mais ou menos, acho que uns 60 júniores que estavam sob a nossa responsabilidade, minha e da Rose. E nós fizemos uma convivência com eles na sala do apartamento do predinho do bloco 2, que é aquela menorzinha. Você que não conhece, não vai entender, mas eles aqui que conhecem, o apartamento tem 68 metros quadrados, o apartamento. A sala é um ovinho, a gente colocou 60 e lá vai pedrada ali. E aí o pessoal sentado nas cadeiras, no sofá, e o chão forrado de gente. Aí nós pegamos essa caixinha e começamos. Chegou uma altura que a pessoa ia tirar a cartinha, vou deixar até que pegue a minha mão, era assim, ó. A mão estava tremendo. Com medo da pergunta que ia sair, porque a providência divina age até nessas coisas. Parecia que a pessoa tirava, é aleatório, a pessoa escolhe a carta, ela tira, sem ver o que está escrito, mas ela tira avulso. E parecia que a pergunta caía certinho para o que a pessoa estava vivendo, e como a gente vive uns com os outros aqui, a gente sabe que a pergunta casou certinho com a pessoa. Mas que libertação e quanta graça. Está aqui, olha, quando diz, quando conhecemos o outro, é que compreendemos como ele enxerga a vida. Às vezes a gente se surpreende com os que os nossos estão vivendo. Às vezes você não tem ideia do que está acontecendo dentro da sua casa, porque não conversa. E olha, eu não condeno não, porque muitos de nós não sabemos como começar uma boa conversa dentro de casa. Porque até aquele hábito bonito do encontro a gente perdeu. Tem muita família que não toma o café da manhã na mesa. É cada um no seu canto. Tem muita família que a hora do almoço cada um pega um prato e vai para o tablet, e vai para o celular, e vai para frente da televisão. As pessoas perderam e sabotaram a oportunidade de se encontrar como família. Sábado agora eu encontrei com os meus filhos, né? E também uma família muito amiga minha, o Leandro e a Flávia. Aí nós estávamos reunidos para um almoço e numa hora lá, naturalmente, nós recolhemos todos os celulares e colocamos de lado. Foi, olha, que almoço maravilhoso. Ninguém ali no celular, porque era o nosso momento de encontro.
E você vai dizer, não, mas só família. Não, eu tenho filhos jovens agora, recém-saídos da adolescência, 23 e 21 anos. Nós sabemos que muitos jovens de 23 e 21 anos que estão viciados nas telas. Que delícia que foi, sabe? A gente trocando experiência, eles contando o que eles estão vivendo. É a arte do encontro que a gente precisa resgatar. Do encontro com as pessoas e do encontro com Deus. Por isso que na página 168 tem uma verdade ali no segundo parágrafo que todos nós deveríamos saber. Deus se mostra para quem é capaz de vê-lo. Como também dentro de uma casa você só consegue conversar com quem é capaz de te escutar. Porque quando a gente fala, capaz de ver a Deus, eu sou incapaz de ver a Deus. E tem gente que é incapaz de escutar o cônjuge. Tem gente que é incapaz de escutar os filhos, mesmo eles estando ali na frente deles, mesmo podendo pegar, apalpá-los. Não é? Porque essa incapacidade não tem a ver com Deus ser espiritual e a gente ser também carnal, não é? Essa incapacidade vem pelo fato do nosso coração não estar educado para as coisas do céu. Deus se mostra para quem é capaz de vê-lo e para quem mantém os olhos do seu coração aberto. E lá na frente vai responder por que muita gente não vê Deus agindo na sua vida. Não dá para ler tudo, não é? Então você que tem o livro, na página 168, depois você lê. E conclui ali o capítulo dizendo que só para dar uma palhinha, porque todos os dias nós temos tomado aqui esse retiro no Sorrindo para a Vida. Se você compreende, vai contar aqui essa maneira de você ver a Deus, tá certo? Como enxergar a Deus? Tanto que o parágrafo anterior começa dizendo, a boa notícia é que se você quiser, aí nos dá os passos para que a gente possa curar o nosso coração e ser capaz de ver a ação de Deus na nossa vida, ver e ouvir a Deus. Aí diz assim, se você compreender isso, se a sua vida for boa, pura, justa e santa, você com certeza poderá ver a Deus. Poderá ver o agir de Deus na sua vida. No mais íntimo da sua alma, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Lá no fundo da sua alma, confie em Deus. Dê prioridade para a sua fé. Priorize o temor de Deus. E ao priorizar Deus na sua vida, você vai compreender as coisas que estão acontecendo com você, na sua vida e à sua volta, e que hoje você ainda não entende. O nosso relacionamento com Deus nos dá uma compreensão da vida que a maioria das pessoas não tem. Quem tem amizade com Deus, relacionamento com Deus, quem vive cheio do Espírito Santo, compreende a vida de uma maneira que uma pessoa que não tem fé não consegue compreender. Não é que ela não queira, ela não consegue. Inclusive, diz aqui, foi para isso que Deus nos fez. E quanto mais nós formos nos libertando dessa nossa condição mundana, esse homem velho, e formos nos revestindo do Espírito Santo e da imortalidade, mais nós seremos dignos de ver a Deus, mais nós vamos conviver com Deus, mais nós teremos intimidade com Deus em todas as coisas que nós fizermos. E termina dizendo, Deus vai ressuscitar o nosso corpo e vai tornar esse nosso corpo imortal, assim como a nossa alma já é imortal. E uma vez que o nosso corpo seja feito imortal, você aí sim poderá ver com ele tudo o que é imortal. O nosso corpo não vê o que é imortal, porque ele é mortal. Mas quando o Senhor o transformar e ele se tornar imortal, ele também poderá ver o que é imortal, desde que agora nós acreditemos e vejamos a Deus por meio da fé. Os olhos com os quais nós vemos o Senhor hoje são os olhos da nossa fé.
Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Então recomendemo-nos em tudo. Quais ministros do Senhor? Recomendemo-nos a Deus. Nos ofereçamos a Deus. Oremos também por nós, como nós ouvimos no testemunho, que nos dias bons ela orava para aqueles dias maus, né? Quando ela não teria condições de rezar. Recomendemo-nos a Deus na muita paciência, na opressão que enfrentamos, nas privações e pelas armas da justiça, pelos meios de Deus. Façamos isso no poder do Senhor. Aí diz a palavra do Senhor para nós aqui. Êxodo 33, 18 em diante. Moisés disse: mostra-me a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome, Senhor, na tua presença. A quem mostro meu favor, eu o mostro. A quem demonstro misericórdia, eu a demonstro. E acrescentou: não poderás ver minha face, porque ninguém me pode ver e permanecer vivo. O Senhor disse: aí está o lugar perto de mim. Tu ficarás sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão enquanto passo. Quando retirar a mão, tu me verás pelas costas. Minha face, porém, não se pode ver. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. E ele invocou o nome do Senhor. E o Senhor passava diante dele. E ele exclamou: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados, mas não deixa nada impune, castigando a culpa dos pais nos filhos e netos até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostrou-se em adoração. Depois disse: Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, então caminhe, meu Senhor, no meio de nós, pois esse é um povo de cabeça dura. Perdoa as nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que oração bonita para nós fazermos nesta manhã, não é? Pela nossa família. Senhor, se é verdade que eu gozo do teu favor, se é verdade que tu me amas, se é verdade, meu Deus, que a tua graça está comigo e que o Senhor tanto quer a minha salvação, então caminha, Senhor, no meio de nós, aqui em casa, na minha família. Pois esse povo é um povo de cabeça dura. Perdoa as nossas culpas, perdoa os nossos pecados e acolhe a minha família, meu Deus, como propriedade tua. Se eu fosse você, eu grifava, copiava, colava num lugar onde você pudesse sempre ver e fazia todos os dias essa oração pela sua família, pela minha família. Toma a minha família como propriedade tua, meu Deus. Moisés disse: mostra-me a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei o meu nome, Senhor, na tua presença. A quem mostro o meu favor, eu mostro. Então o que é que nós vemos de Deus? Nós vemos o favor de Deus. Nós vemos a graça de Deus. Porque a sua bondade Deus mostra, a sua graça Deus mostra, o seu favor Ele mostra. Por isso que uma pessoa ingrata não consegue ver a Deus, porque o ingrato não consegue reconhecer os favores que recebe. Mas o Senhor diz: o meu favor, quando eu faço, eu mostro.
E a quem demonstro misericórdia, eu a demonstro. A compaixão de Deus e o perdão de Deus se faz sentir. Se você for hoje a um sacerdote, num confessionário, e você ali com toda a sinceridade da sua alma, rasgar o seu coração, independente, me perdoe dizer assim, não é para ofender não, viu? Que nenhum padre se ofenda. Independente da qualidade do padre. Porque padre é gente. E assim como tem gente de todo tipo, tem padre de todo tipo. Tem padre bem-humorado, tem padre mal-humorado. Tem padre inteligente, tem padre que não é tão inteligente. Tem padre que é generoso, tem padre que não é. Mas independente das qualidades, dos atributos pessoais que ele tem, ele é um sacerdote de Deus. Ele é um padre. E se você se confessar de coração sincero, você vai sentir a misericórdia de Deus. Você vai perceber a força do perdão libertando seu coração. Porque depois que o sacerdote diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te absolvo de todos os teus pecados. Inclusive aqueles que você não confessou porque não lembrou. Mas você foi de coração sincero. Na verdade, você não foi confessar pecados. Você foi confessar-se pecador e arrependido. Retomar a sua amizade com Deus e emendar a sua vida pela força do Espírito Santo. E no momento em que você faz isso, o Padre proclama sobre você o que Deus já determinou. Deus determinou. Eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E depois que o Padre diz isso, já não depende nem dele nem de você mais, só depende de Deus, e a graça de Deus repousa sobre você. Por que você perderia algo assim? Por que você fugiria a tamanha graça? O Senhor está dizendo, a quem eu mostro o meu favor, eu mostro. E a quem eu demonstro misericórdia, eu a demonstro. E acrescentou, vivo como estás, não poderás ver a minha face. Porque ninguém me pode ver e permanecer vivo. A glória de Deus é tal, que se nós a virmos, a gente cai morto. Não é um castigo, não é uma punição. É a nossa condição frágil, gente. Tem um dom do Espírito Santo, que até no último Sorrindo para a Vida, eu queria ter falado dele, mas não deu tempo, que se chama repouso no Espírito Santo. Tem muita gente que falsifica essa experiência. A pessoa quer tanto viver a graça do repouso no Espírito Santo, que aí quando tem alguém rezando, às vezes ela se joga no chão, ela finge, cai lá, mas é às vezes o joio no meio do trigo. Porque onde Deus semeia a boa semente, o tentador semeia a semente ruim. Mas quando uma pessoa tem de verdade a graça do repouso no Espírito Santo, meu amigo, ela desfalece, ela não tem forças de permanecer em pé. Porque é tão forte a presença de Deus que a natureza cede. Eu lembro quando o Padre Rufus estava aqui, estava vivo, ele vinha pregar aqui na Canção Nova, os encontros de libertação, de exorcismo. Ele tinha muito forte esse dom do repouso no Espírito Santo. E é claro, o Padre Rufus já era um homem idoso, era um indiano, era um estrangeiro. O mínimo que a Canção Nova podia fazer era arrumar alguém profissional para poder cuidar dele. Até porque, veja, era um homem que rezava por exorcismo. Então, nos acampamentos de cura e libertação que o Padre Rufus pregava, tinha muita gente que não era católica, que vinha porque estava perturbadíssima espiritualmente, sabia que estava perturbada espiritualmente, e sabia que tipo de mal estava sobre ela, e vinha aqui para buscar a libertação. Então, é uma questão de bom senso, de juízo, colocar ali um segurança para tomar conta do Padre Rufus. Só que o segurança, gente, ele não é uma pessoa da Canção Nova, é uma pessoa contratada, é um profissional. E esse homem deve estar atento e desperto o tempo inteiro.
Eu lembro que uma hora o Padre Rufus vira para aquele homem que estava cuidando dele e coloca a mão sobre a cabeça dele. E o homem faz de tudo para ficar de pé. De tudo. Mas não deu. Pá. Porque quando o mais fraco se encontra com o mais forte, o fraco cede. É tão forte o encontro que nós temos com Deus pelo dom do Espírito Santo, chamado repouso no Espírito Santo, que a gente se desfalece, a gente se abandona como uma criança nos braços da mãe. E olha, são curas interiores profundas, que às vezes você vê a pessoa chorando como uma criança. E quando levanta, levanta renovada. E isso aqui não é ver o Senhor face a face. Você entende? Por que às vezes em algum encontro de oração carismático, que a presença viva de Deus, às vezes você ouve uma pessoa chorando alto, gritando, não é porque aquela pessoa está com o demônio, ou porque alguém está promovendo emocionalismos. Meu amigo, para você entender bem, imagine que você vai fritar um bife, e a chapa está no fogo. E aí você pega a água e joga na chapa que está fritando. O que vai acontecer? A água vai explodir ali. E às vezes vai respingar em você. Às vezes a vida que a pessoa estava vivendo era um inferno tão grande, que quando a água viva do Espírito Santo se derrama sobre ela, é como a água que você derrama sobre a chapa quente. A chapa grita. A pessoa grita, mas não é de dor, é de alívio, sabe? O socorro chegou e a pessoa chora e chora profundamente. Nós temos uma casa de missão em Gravatá, no Pernambuco, e eu ia muito pregar o carnaval lá. Um beijo para esse povo pernambucano, gente maravilhosa, amo tanto vocês, gente, vocês são muito queridos. E ali, num desses momentos de oração, teve uma pessoa que viveu essa experiência. Mas na hora o Espírito Santo nos mostra que era uma cura interior. Tinha um sacerdote, depois chamei: padre, o que houve ali? Meu filho, uma cura profunda de uma ferida antiga que a pessoa tinha. Quando você põe a mão numa ferida, dói. Mas aí o padre dizia: mas Deus tocou para curar. Pude confessar a essa pessoa: você precisa ver o bem, como ela saiu dali. Então o Senhor diz aqui: não poderás ver a minha face, porque ninguém pode me ver e permanecer vivo. O Senhor disse: está aí o lugar perto de mim, tu ficarás sobre a rocha, e quando a minha glória passar, eu te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão enquanto passo. Quando te retirar a mão, tu me verás pelas costas. Nós, nesta vida, só vemos Deus pelas costas. Como assim? A gente vê que Ele passou aqui. A gente olha e diz: foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor, Ele agiu. Nossa, Deus salvou meu filho. Nossa, Deus livrou meu casamento. Nossa, só pode ter sido Deus. Você entendeu o que significa ver Deus pelas costas? Porque você vê o favor de Deus, você vê a misericórdia de Deus quando já se estabeleceu. Então, quando alguém me diz assim: me mostra que Deus existe, eu tenho que responder para a pessoa: primeiro eu preciso saber que tipo de pessoa você é. Para eu te responder, eu preciso saber que tipo de pessoa você é. O Curadás deu essa resposta de uma maneira maravilhosa. Ele disse: a quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Mas quando uma pessoa não tem fé, nenhuma explicação é possível. Porque para toda explicação que você dá, a pessoa arruma uma desculpa, um desvio, porque ela não crê. Ela prefere acreditar no acaso, na coincidência, no caos. Não é? O universo é obra do nada. Para ela acreditar em nada é melhor do que acreditar que existe um Criador bondoso. Terrível, né, gente? Esse mundo, na sua criação, tirando fora a maldade humana, respira bondade, tudo é em favor da vida. Você olha ali para fora, a natureza está abraçando a gente aqui em Cachoeira Paulista. Tem um sol brilhando ali, mas um céu coberto de nuvens. Ora a gente tem o refrigério das nuvens, ora o céu vem esquentar o nosso corpo. O verde está sorrindo para nós, os passarinhos cantam sobre as árvores.
E alguém vem me dizer que o acaso fez isso, que isso é fruto de uma coincidência, quando os verdadeiros estudiosos, aqueles que são cientistas de verdade, eles se rendem dizendo: esse universo só pode ser obra de um Criador inteligente e bom. E tem gente que diz que a ciência afasta de Deus. Sabe o que esses bons cientistas dizem? A pouca ciência afasta de Deus. Todo medíocre se afasta de Deus. O cara que se acha, mas na verdade ele não se aprofunda, ele se perde nos seus equívocos. Então, para eu responder para uma pessoa que diz, me mostra a Deus, eu tenho que saber quem ela é. Porque cada pessoa enxerga a vida de um modo, através da lente da sua educação. Tem gente que vê a vida pela educação que recebeu dos pais, não é? Uma pessoa que vive numa família violenta, a lente que ela tem para ver o mundo é da violência. Uma pessoa que viveu a vida sendo abusada sexualmente, para ela todo mundo é um abusador. Você já deve ter escutado aí alguns discursos que, olha, sinceramente, é terrível as pessoas ouvirem isso e ninguém fazer nada. Dizer que todo homem é um estuprador. Pelo amor de Deus, né, gente? Essa é a experiência de quem sofreu esse mal. A gente compreende, mas validar isso, pelo amor de Deus. Isso não é a pessoa falando, é a ferida dela falando. Porque quem foi abusado a vida inteira, seja homem, seja mulher, quando vê uma pessoa, vê um possível estuprador. Porque a gente vê o mundo através das lentes da nossa experiência, da educação que nós recebemos, das dores que nós sofremos. Então, sem conhecer a outra pessoa, nós nunca vamos conseguir falar ao coração dela. Por isso que eu quis puxar o assunto aqui do bate-papo, da conversa. Porque se você não conhecer o coração dos seus filhos, o coração da sua esposa, do seu marido, você nunca vai conseguir falar ao íntimo desta pessoa. Você não vai conseguir alcançá-la. Tem muita mãe dizendo isso. Os meus filhos não me ouvem. Gente, os meus filhos me ouvem. Os meus filhos ouvem a mãe. Eu lembro de uma situação de um falando para o outro. Não te custa nada escutar, escuta a mãe. Sabe, isso é muito legal, você ver os frutos no seu filho. Mas por que eles nos escutam? Porque nós aprendemos a falar ao coração deles, a partir do que também era importante para eles. Então, com os olhos do corpo, a gente enxerga o que se passa nessa vida terrena. E algo semelhante se dá com os nossos ouvidos. Nós podemos, com os nossos ouvidos, ouvir os belos sons, ouvir os ruídos deste mundo, mas assim também acontece com os ouvidos do coração e com os olhos da alma, quando se trata de ver a Deus. Deus se mostra para quem é capaz de vê-lo. Ou seja, Deus se mostra para quem mantém os olhos do seu coração abertos. Não basta ter olhos, é preciso que os nossos olhos sejam capazes de ver. Então nós temos que curá-los ou destapá-los para que eles enxerguem. Então, quando um cego não vê, isso não significa que o sol parou de brilhar. O sol está brilhando lá fora, mas para quem é cego, está tudo escuro. E o problema não está no sol, o problema está nos seus olhos doentes. Não é verdade? Então, muitos de nós não vemos a Deus porque os olhos da nossa alma estão doentes, ou porque estão impedidos pelos nossos pecados e pelas coisas más que nós fizemos. O ciúme cega, a raiva cega, a inveja, a ganância, a impureza, as mágoas nos cegam para o que realmente vale a pena a gente enxergar na vida. Então, quando a pessoa está cega para as coisas boas, a partir daí a pessoa só vê dor, só vê perdas, não é? O medo cega. Mais ainda do que cegar, o medo faz a nossa visão pôr o foco para enxergar apenas desastre, apenas dor. Quem vive pelo medo só enxerga ameaça e morte por onde vai. Quando nós deveríamos ter o coração límpido,
como um espelho reluzente. Então, ninguém se enxerga direito, gente, num espelho sujo. Então, quando a nossa alma está embaçada pelo pecado, você não consegue enxergar Deus agindo na sua vida. É impossível. Ele age, mas você não vê. E porque você não vê, você não consegue cooperar. Qual é a boa notícia em tudo isso aqui? A boa notícia é que se você quiser, você pode ficar curado. Coloca as mãos sobre o seu peito. Feche os seus olhos um pouquinho. Porque aquele que curou o cego Bartimeu vai curar a sua vista nesta manhã, se você quiser. Vai curar o seu coração. Vai te dar visão espiritual. Nosso Deus dá a saúde e a vida por meio de Jesus e do Espírito Santo, por meio da sua palavra e do seu amor. Deus pode tudo e pode consertar o que na sua vida se quebrou. Confie nele. Se você compreender isso, se a sua vida for boa, pura, justa e santa, você poderá com certeza ver a Deus. Poderá ver Deus agindo. Então agora é a hora da fé, tenha amor, tenha temor de Deus. E você vai compreender essas coisas que estão acontecendo e que você não conseguia compreender antes. Com seus olhos fechados, se você puder, e com as mãos sobre o seu peito, reza comigo. Meu Senhor, meu Deus, Senhor, louvado seja teu santo nome. Porque como diz esta palavra, o Senhor é cheio de amor e de bondade. Nós pedimos nesta manhã, Senhor, nosso Pai querido, a graça de um profundo arrependimento. Meu Deus, dá-me um coração arrependido. Dá-me a graça de uma verdadeira conversão. E que guiado, Senhor, pela Tua palavra, nós possamos aprender a vencer a nós mesmos e a mortificar os nossos pecados, para nós obedecermos ao Senhor com um coração fervoroso, sempre unido a Ti em oração. Vem, Espírito Santo de Deus.